Olá pessoal, bom dia. Seguindo aqui a nossa série sprint final para a OAB 42, primeira fase. Vamos seguir hoje com a nossa dica de número 12. Então chegamos à metade da nossa série aqui. De 24 dicas, falaremos da 12ª hoje. Hoje falaremos sobre um tema afeto ao direito do trabalho. Especificamente dentro ali da jornada de trabalho, nós iremos tentar entender o que de fato é considerado como efetiva jornada. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em jornada de trabalho, quando nós pensamos em jornada de trabalho, primeiro a gente tem que pensar o cômputo da jornada para fins de eventualmente pensar em hora extra, ou desconto de horas que eventualmente a pessoa não trabalhou. Você tem que pensar o que vem a ser considerado jornada de trabalho. E assim, o conceito do que de fato vai ser considerado jornada de trabalho, certo? Então, a partir desse contexto, a gente vai ver dois tópicos específicos dentro desse tema, que é o artigo 4º da CLT, certo? A gente vai ver o artigo 4º da CLT, que foi bem modificado pela reforma trabalhista, e também o artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Passemos a análise deles. Primeiro ponto, quando você pega aqui, ó, já no artigo 4º, no comecinho da CLT, artigo 4º, considera-se serviço efetivo, ou seja, serviço efetivo é aquilo que de fato vai ser computado na jornada para todos os fins. Por exemplo, para eu saber se determinado período que eu estou fazendo uma determinada atividade vai ser serviço efetivo ou não para fins de jornada de trabalho. Então, serviço efetivo é o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, qual é o conceito geral de serviço efetivo? Ou seja, aquele serviço que vai ser computado na jornada de trabalho. Aquele tempo despendido que vai ser de fato computado na jornada de trabalho. Quando você está à disposição do empregador. Então, você está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Por exemplo, ele te pede para fazer alguma coisa. Você está lá, carrega aqui esses 3 sacos de cimento para o carro. Você está executando uma ordem. Aguardando ordem, vamos supor, trabalhadores que têm ali um regime de sobreaviso. Se você tem sobreaviso, você está à disposição. Você está aguardando ordens. Então, assim, ó, é o tempo à disposição, aguardando ou executando ordens, certo? Só que a própria legislação traz aqui, ó, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o que é a legislação? Esse é o conceito básico do serviço efetivo, é o tempo à disposição. Mas vocês vão ver que a CLT, em vários tópicos, na jornada, quando trabalha a jornada de trabalho, ele vai trazer situações em que não se considerará, ele vai trazer assim, ó, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado na jornada de trabalho. Aí traz algumas hipóteses. Porque o conceito de jornada de trabalho é tempo à disposição. Tempo à disposição, aguardando ou executando. Ordens. Aí a gente vai ver o seguinte agora, ó, parágrafo 1º e 2º. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte, que ó, computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Então, se você se afastou do emprego por motivo de serviço militar ou por acidente de trabalho, aquele período de afastamento ele será computado como tempo de efetivo serviço, mas para efeitos de indenização e estabilidade. Aí a questão vem dizer que o período em que você se afastou para prestar serviço militar vai ser computado como efetivo serviço para efeito de remuneração ou algo do tipo. Não. Indenização e estabilidade. Aí ele vai dizer, para efeito de concessão de algum benefício específico. Não. É para indenização e estabilidade especificamente. Isso aqui esse parágrafo primeiro é uma situação bem específica. Mas o que cai mesmo em prova, e que a gente vai até ver uma questão da FGV nesse sentido, é esse parágrafo 2º, que inclusive ele foi incluído pela reforma trabalhista. Então, o que o parágrafo 2º vai trazer é o seguinte, lembra que nós vimos aqui, o conceito é o quê? Tempo à disposição do empregador. Tempo à disposição do empregador, aguardando a execução de ordens. Olha o que ele vai dizer, ó, parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, ou seja, se não é tempo à disposição do empregador, legalmente pensando, não é serviço efetivo. Se não é serviço efetivo, legalmente pensando, não vai ser computado na jornada. Ó, por não se considerar tempo à disposição, não será computado como período extraordinário, o que exceder a jornada normal. Então, não é computado como um período extraordinário, o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse os limites trazidos pelo 58, parágrafo 1º, que não vem o caso. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, ó.
Essas hipóteses que a gente vai analisar aqui agora. Quando, o empregado, por escolha própria. Então, quando você é empregado, por escolha própria, busca proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como você adentra ou permanece nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. Aí ele vai trazer alguns exemplos. O que ele está falando aqui, gente, é o seguinte. Vamos supor, eu trabalhei na empresa lá, minha jornada normal, 8 horas de trabalho diária, com uma hora lá de descanso. Quando deu as 5 horas, que era o horário em que eu iria sair, a gente teve lá uma notícia de que em frente ao estabelecimento ali em que a pessoa trabalha, tem um banco, e que estava tendo um assalto à mão armada no banco, com troca de tiros entre bandidos e policiais. Aí você faz o seguinte, vai ficar dentro da empresa, mas veja, por escolha própria, para buscar proteção pessoal. Aí vamos supor que nesse contexto você só vai sair da empresa às 20 horas. Veja que você ficou em tese 3 horas a mais. Só que essas 3 horas a mais não será computada na jornada, porque não é tempo à disposição do empregador. Essa aqui é mais tranquila, porque você nem está prestando serviço. Ou então, más condições climáticas, vamos supor que seja uma chuva, certo? Agora, óbvio, se você fica na empresa por escolha própria, para se proteger. Agora, eu fiquei na empresa, apesar de ter ficado por escolha própria, aí me passaram trabalho para fazer. Você está trabalhando. Óbvio que isso, se for provado, você consegue configurar isso como serviço efetivo, certo? E aqui, ou então, quando você adentra ou permanece nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. Atividades particulares, tais como prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social ou higiene pessoal. Agora veja, tudo isso aqui, quando você ficar na empresa, quando você adentrar ou permanecer nas dependências da empresa, para exercer essas atividades particulares, isso não será computado na sua jornada, se for escolha própria. Se for por escolha própria. A CLT é clara nesse sentido, se for por escolha. Tanto que eu coloquei aqui a observação. Se for determinação da empresa, ou seja, o empregado não tem escolha, o tempo será computado. Certo? Então vamos supor que a empresa determine que após lá o horário do seu serviço, então às 17 você tem que ficar lá depois das 17 às 18h30, participando de um relacionamento ali, de uma atividade de relacionamento social. Por determinação da empresa. Esse período que você vai ficar lá será computado como efetivo serviço. Será computado como efetivo serviço. Certo? Agora tenha muito cuidado com esse inciso 8 aqui. Então, também se eu fico lá na empresa, para situações aqui de higiene pessoal, mesma coisa, não vai computar, se for por escolha própria. Certo? Então aqui, veja, se você, por escolha própria, fica na empresa para se proteger, por conta de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, ou então, se você, por escolha própria, adentra ou permanece na empresa para exercer essas atividades particulares, e veja que esse rol aqui, gente, ele é exemplificativo. Exercer atividades particulares, entre outras. Então ele está trazendo aqui exemplos, mas entre outras. O tópico aqui, o que vocês têm que de fato entender, porque a questão pode trazer um outro exemplo, fora desses aqui, é escolha própria. Se ele está ficando na empresa por escolha própria, certo? Por escolha dele mesmo, do próprio empregado, não vai ser computado aquele período. Agora, se é imposto, aí vai ser computado. Então, a prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social e higiene pessoal. Agora, muito cuidado com esse inciso 8º. Eu até coloquei ele destacado. Por quê? Troca de roupa ou uniforme. Então, em regra, o período que você está na empresa trocando de roupa ou trocando o seu uniforme não é computado. Tanto que várias empresas só fazem o seguinte, você chega lá, está trocando o uniforme, você só bate o ponto após a troca do uniforme. Porque aquele período de troca de uniforme, de fato, não é computado. Certo? Agora, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Se a empresa determinar, você só pode trocar de roupa, só trocar de uniforme na chegada quanto na saída, ou seja, vestir o uniforme e tirar o uniforme na empresa, aí esse período de troca de uniforme, ou seja, de vestir o uniforme e no final do expediente tirar o uniforme, ele será computado como tempo à disposição. Ele será computado na jornada. Então vamos pensar no primeiro exemplo. Não há obrigatoriedade de trocar o uniforme na empresa. Aí você chega lá na empresa 7h55.
Só que você está trocando o uniforme. Você só termina de trocar o uniforme 8h50. Perdão, 8h55 não. Você só termina de trocar o uniforme 8h05. Esse período aqui de 10 minutos não vai ser computado. E ao final a mesma coisa. Vamos supor que 5 horas você termina seu expediente, mas você está trocando o uniforme. E você está trocando o uniforme ali até 5h10. Esses 10 minutos não serão computados. E esses 10 minutos aqui também não serão computados como jornada de trabalho. Entendeu? Porque não há obrigatoriedade de trocar de roupa no uniforme. Então esses 20 minutos aqui, ó, de 7h55 até 8h05, que dá 10 minutos, e de 5 até 5h10, 20 minutos, eles não são computados como jornada, para nenhum fim. Nem para fim de hora extra, para nenhum fim, certo? Não serão computados como jornada. Agora pense em uma situação diferente. Se fosse obrigado, então você fica esses mesmos 10 minutos na chegada e esses 10 minutos na saída, trocando de uniforme. Mas a empresa determina que você tenha que trocar o uniforme na empresa, nas dependências da empresa. Aí esses 20 minutos que você usa para trocar o uniforme, 10 na chegada, 10 na saída, serão computados como tempo à disposição, certo? Serão computados como tempo à disposição. Será computado na jornada de trabalho. E, portanto, pode justificar pagamento de hora extra, certo? A depender do horário, pode justificar, por exemplo, um adicional noturno. Aí a gente tem que analisar a circunstância concreta. Mas o que o parágrafo 2º traz é isso. Então, muito cuidado, só para a gente revisar isso aqui. Tempo à disposição, certo? Serviço efetivo é tempo à disposição, executando ou aguardando ordens. Mas existem algumas situações que, mesmo você estando na empresa ou algo do tipo, não vai ser considerado, porque a própria legislação afasta. Mas é tanto que o artigo 4º fala isso, ó, salvo disposição especial expressamente consignada. E aqui o parágrafo 2º é uma disposição especial nesse contexto. Agora lembre, porque a questão ela vai tentar te confundir. Ela tem que deixar claro que você está ficando na empresa diante dessas circunstâncias aqui por escolha própria. Se a questão trouxer qualquer contexto em que seja imposto, ou seja, o empregado tem que ficar na empresa, aí não. Aquele período vai ser computado. Entendeu? Se for uma imposição. Coloquei essa observação aqui para ver súmula 366 do TST. Por quê? Vocês vão ver, por exemplo, que essa súmula ela é diferente desse parágrafo 2º. Só que essa súmula ela é anterior à reforma trabalhista. A súmula é anterior à reforma trabalhista. Por exemplo, a súmula 366 do TST vai dizer que a atividade de higiene pessoal será computada na jornada de trabalho. A troca de uniforme, sem fazer essa diferenciação aqui, também será computada. Então, assim, a gente ainda tem essa súmula vigente, ela ainda não foi cancelada formalmente pelo TST. Então, por que eu pedi para vocês verem aqui? Porque é o seguinte, se a FGV na prova trouxer aqui, ó, CLT, conforme a CLT, é isso aqui. Agora, se ele perguntar conforme o entendimento do TST, aí é um pouco diferente. Mas óbvio que hoje na prática a gente aplica a CLT. Essa súmula está ultrapassada. Eu só trouxe porque para que vocês possam aprofundar o estudo. Certo, gente? Então, assim, ó, por imposição. O outro tópico que nós vamos ver, também é um tópico que sempre cai, deixa eu só colocar aqui o artigo para a gente poder olhar, é o seguinte, tempo à disposição a questão de jornada itinerary, certo? Primeiro ponto, o que é a jornada de trabalho itinerary? É aquele período que você gasta da sua residência para o seu efetivo posto de trabalho e o período e o percurso contrário, ou seja, do seu posto de trabalho para a sua casa. Ou seja, é o itinerário, é o percurso, certo? Até 2017, na reforma trabalhista, em regra também, não se tinha essa ideia de jornada itinerary, ou seja, a hora que você gastava de casa para o trabalho, do trabalho para casa, você não computava na jornada. Mas existia ali situações excepcionais nas quais você poderia receber a jornada itinerary. Só que se vocês forem pegar até aqui, ó, tá vendo o parágrafo 2º, que era a legislação anterior, ele foi revogado. E aí veio aqui o parágrafo 2º novo, que foi com a redação dada pela reforma trabalhista. O que é que ele traz? O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, ou seja, o itinerário para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, caminhando ou por qualquer meio de transporte, mesmo que seja um meio de transporte fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, hoje não existe mais a ideia de jornada itinerary. Falou em jornada itinerary, falou em tempo que você gasta de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não será computado na jornada, certo? Não existe mais essa ideia. Se vocês quiserem olhar depois a redação do parágrafo 2º revogado, só para entender como era antes, mas hoje, para a prova falou nesse tempo
da casa até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não é computado na jornada de trabalho. Então a gente pode concluir que a jornada itinerary, ela foi extinta. A previsão de jornada de trabalho itinerary foi extinta pela reforma trabalhista, certo? Só não confunda jornada de trabalho itinerary com o chamado acidente de trabalho de percurso. Acidente de percurso, porque a jornada itinerary, ela foi de fato extinta. Então, o percurso que você faz de casa para o trabalho, trabalho para casa, não será computado como jornada de trabalho, certo? Agora, eventual acidente de percurso, ou seja, você indo para o trabalho ou voltando do trabalho e sofre um acidente, pode ser considerado acidente de trabalho, com todos os efeitos, que a gente vai chamar de acidente de trabalho de percurso, óbvio. Aí uma análise mais aprofundada, a gente vai ter que analisar as questões de responsabilidade civil, nexo causal e tudo mais. Mas em tese é possível a questão do acidente de percurso. Jornada itinerary não. É porque eu fiz o paralelo porque como são duas coisas relacionadas ao percurso, ao itinerário, então a jornada itinerary extinto. Está aqui o parágrafo 2º do artigo 58. Agora, acidente de percurso é possível que se comprove na prática, óbvio, trazendo todas as hipóteses de responsabilidade civil. Com base nisso, gente, a gente vai resolver aqui duas questões aplicadas pela FGV na prova de Direito do Trabalho na primeira fase. Essa aqui no ano de 2023. Vamos aqui, ó. Primeira questão. Você advoga para uma rede de farmácias e recebeu uma petição inicial de reclamação trabalhista para elaborar uma defesa acerca de pedido de tempo despendido. Então, foi feito um pedido de tempo despendido com troca de uniforme. A gente viu isso aqui, lá no artigo 4º, parágrafo 2º. No caso, o autor está alegando o quê? Ele gastava 20 minutos para vestir o uniforme, que era calça social comum, camisa social simples e sapato comum, só podendo registrar o ponto já uniformizado, aquilo que eu falei para vocês, certo? Ele registra depois de uniformizar. Afirma ainda que ele levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo, podendo chegar às dependências do empregador já uniformizado. O que é que ele está me dizendo aqui? Ele poderia chegar uniformizado, ou seja, a empresa não obrigava que a troca de uniforme fosse feita nas dependências da empresa. Lembra? Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 8º da CLT. Lembra que eu falei? Troca de uniforme, em regra, não computa como tempo de serviço, a não ser que seja obrigatório trocar o uniforme na empresa. Aqui ele deixa claro, ele poderia chegar às dependências do empregador já uniformizado. Sobre a hipótese apresentada, observadas as normas da CLT, assinale a opção que você apresentaria em defesa do seu cliente. Então, você é advogada da empresa. Em defesa do seu cliente, ou seja, da empresa, o que é que você apresentaria? Aí vamos analisar item por item. Letra A. O tempo despendido para a troca de uniforme sempre será computado na duração do trabalho, pois o empregado já se encontra nas dependências do empregador. Falso. Nós vimos, em regra não computa, a não ser que haja uma imposição pela empresa de que o uniforme seja trocado nas dependências da empresa, certo? Já agora aqui, ele está dividindo isso aqui em dois. Então, o tempo despendido com troca de uniforme, a gente viu, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 8º. Só será computado se for obrigado a trocar o uniforme na empresa. Agora aqui, o tempo despendido na higienização não deve ser computado. Correto, gente. Lembra que falou aqui, ele levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo. Aí você vai questionar, então, esse período que ele está em casa higienizando o uniforme tem que ser computado como tempo à disposição do empregador, porque ele está higienizando o uniforme que ele usa para trabalhar. Aqui, a gente não viu esse artigo porque não era pertinente, mas aqui vocês vão olhar o seguinte, artigo 476-A da CLT, no parágrafo único. O que é que ele traz em relação ao uniforme? Primeiro ponto, o padrão de vestimenta, o padrão de uniforme, ele é definido pelo empregador. O empregador pode colocar logomarcas da empresa ou de empresas parceiras, ou outras coisas assim no uniforme, como a gente vê na prática. O parágrafo único diz o seguinte, que a responsabilidade pela higienização do uniforme é do empregado. Então, cada empregado é responsável pela higienização do seu uniforme. Logo, esse tempo que ele leva aqui diariamente lavando o seu uniforme e higienizando o uniforme não é computado como tempo de serviço, porque é uma responsabilidade dele mesmo. Porém, se a responsabilidade pela higienização é do empregado, salvo se o uniforme ele depende de um procedimento ou de produtos específicos para ser higienizado.
Entendeu? Então, a responsabilidade pela higienização é do empregado. Agora, se o uniforme depende de um procedimento específico para ser higienizado ou de um produto específico que não é utilizado para roupas, uniformes comuns, aí é o empregador que tem que se responsabilizar. Vamos pensar, por exemplo, numa roupa especial, num ambiente insalubre que você trabalha. Aí ela tem que ser higienizada com um jato, com uma determinada pressão específica para tirar todo o resíduo de algum material insalubre, entendeu? Perceba que isso é muito específico. Aí a própria empresa tem que se responsabilizar. Depois dê uma olhadinha aqui no 476A. Só que nesse caso, ó o caso dele. Calça social comum, camisa simples e sapato comum. É tanto que ele deixa claro, é tudo comum. Não é nada específico, não precisa de um produto químico específico para higienizar, não. É tudo comum. Então é a responsabilidade aqui é do empregado. Logo, o tempo dispendido na higienização não deve ser computado, certo? O que está errado aqui é a primeira sentença. B. Inexistindo a obrigatoriedade de troca de uniforme nas dependências do empregador, o tempo dispendido não é computado na jornada de trabalho. Perfeito, o que nós acabamos de ver no quarto, parágrafo 2º, inciso 8º da CLT. Tampouco deve ser computado o tempo de higienização. Exatamente. Por que eu não vou computar o tempo de higienização? Porque aqui é uma responsabilidade do próprio empregado. Agora, por exemplo, se fosse uma responsabilidade do empregador, se fosse um uniforme que precisa de um procedimento e de produtos específicos, e o empregado que estivesse fazendo essa higienização, aí você poderia computar esse tempo que ele gasta com a higienização na jornada de trabalho. Só que nesse caso aqui a nossa resposta de fato vai ser a letra B. Por quê? De fato, aqui, nem o tempo despendido para a troca de uniforme na empresa, nem o tempo despendido para a higienização deste uniforme serão computados na jornada de trabalho diante do que a gente acabou de explicar. Letra C. O tempo despendido na troca de uniforme, assim como o gasto na higienização do mesmo, são computados na jornada do trabalho. Não, acabamos de ver que não. Não são computados, pois estão relacionados diretamente com a função desempenhada e a obrigatoriedade de trabalhar com o uniforme. Não, a gente viu que não funciona dessa forma. Então, depois dê uma revisada aqui ó, no quarto, parágrafo 2º, inciso 8º CLT, e combina aqui com o 476A, que trata sobre o uniforme. Letra D. O tempo despendido na higienização do uniforme deverá ser computado na duração do trabalho, pois reduz o intervalo mínimo entre as duas jornadas. Não, como nós vimos. A responsabilidade é do empregado, a não ser que seja um uniforme específico que depende de procedimento específico para ser higienizado ou de produtos específicos. Já a troca de uniforme comum não deve ser computado, porque não há obrigatoriedade de troca na empresa. A segunda sentença está correta. A primeira está errada. A única que traz as duas informações corretas, letra B. Portanto, nossa resposta correta, letra B. Faremos agora a segunda questão, também de 2023, FGV, primeira fase. A Raquel ela foi contratada como empregada aqui em 2019 por uma sociedade empresária que fabrica automóveis. Ocorre que a fábrica ela fica em um local longínquo, que não tem transporte público regular. E por isso a própria sociedade empresária disponibiliza um ônibus para buscar os empregados pela manhã e deixá-los em casa, ao final da jornada. A Raquel gasta diariamente, em média, 50 minutos para chegar ao emprego e 50 minutos para retornar. Considerando esses fatos, o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Como eu disse para vocês, falou em jornada em itinerário hoje, depois da reforma trabalhista, vocês simplesmente não existe mais. Não existe mais. Então aqui, letra A. Os 50 minutos gastos na ida e os 50 minutos gastos na volta devem ser pagos como horas extras, na condição de hora itinerária. Não existe mais a hora itinerária. O tempo despendido pelo empregador desde a sua residência até o posto de trabalho e para o seu retorno não será computado na jornada. Exatamente, porque a gente não tem mais a previsão de jornada itinerária. Nós não temos mais essa previsão de jornada itinerária, certo? Que foi extinta, como eu falei para vocês, está lá no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. C. O tempo gasto no transporte deverá ser pago porque será computado na jornada, mas sem adicional. Não deve ser pago, certo? Não deve ser pago porque não é computado na jornada. E caso fosse, aí adicional a gente teria que ver. Se teria passado do limite diário, que são de 8 horas, se teria adentrado, por exemplo, no horário noturno para pagar um adicional, aí teria que analisar o caso concreto. Mas não existe aqui, porque esse tempo não é computado. O juiz, no caso concreto, após a análise da geografia do local, deverá decidir se o tempo gasto no transporte deverá ou não. Essa aqui é a mais absurda. Não tem essa discricionariedade, não. Jornada itinerária foi extinta. Por que eu falei para vocês para ter um cuidado? Veja que ele fala aqui,
é um local longínquo, sem transporte público regular, e a própria sociedade concede um transporte. Porque antes da reforma trabalhista, nesta hipótese aqui, a gente teria jornada itinerary. Era justamente a previsão do parágrafo 2º. Que era assim, em regra, você não tinha jornada itinerary. Agora, se fosse um local de difícil acesso, não servido por transporte público, e aí o próprio empregador fornecesse o transporte, esse período de transporte, esse período de itinerário aí, seria computado como jornada itinerary, como jornada de trabalho, que era a jornada itinerary. Mas vocês viram, o que a CLT trouxe a partir da reforma trabalhista é que o tempo aqui, ó, do empregado, desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para seu retorno, caminhando por qualquer meio, inclusive fornecido pelo empregador, não é computado. Entendeu? Porque o parágrafo 2º falava o seguinte, ó: o tempo despendido pelo empregador até o local de trabalho e para o seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho. Então, em regra, também não existia jornada itinerary. Salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecesse a condução. Perceba que essa questão, se ela fosse antes da reforma trabalhista, aí aqui existiria jornada itinerary. Mas como foi após a reforma trabalhista, 2023, então a letra B é a nossa resposta. É isso, gente, a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu tentei dissecar um pouquinho essa questão aqui da jornada. Certo? Óbvio, existem outras coisas relacionadas ao tema de jornada de trabalho. Por exemplo, horas extras, banco de horas, que sempre cai bastante. Os limites, certo? Pensando na prova, é um tema que pode aparecer, até porque é um tema que está em discussão agora, né? Essa questão da jornada da escala 6x1 e tudo mais. Mas assim, espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido reter de fato o conteúdo. Estou à disposição para qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Peço que vocês, por gentileza, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, porque dessa forma vocês vão receber a notificação assim que os vídeos forem postados. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.